Olá pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos. E no dia de hoje nós iremos realizar aí o webinar, né, sobre desenvolvimento de aplicações. Então a gente vai estar dando aí algumas dicas sobre desenvolvimento de aplicações e casos reais, né, usos reais aí de aplicações para vocês, para que vocês possam utilizar isso no seu projeto. Então, antes de começar, eu gostaria de verificar com vocês se vocês conseguem ver a minha tela, se vocês estão me ouvindo. Então, aí vocês têm um campo de chat e de QA. Então, se vocês puderem digitar ali para mim se vocês estão ouvindo, se está tudo certinho. E aí a gente continua aí com o webinar, né? Beleza, então eu recebi aqui um feedback do pessoal falando que está tudo ok. Beleza. Bom, então antes de começar aí realmente o webinar, né, eu gostaria de comunicar a vocês que só eu consigo falar, né, então eu não consigo ouvir vocês. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem digitar aí no QA ou no chat, né, e aí dependendo da pergunta eu posso responder na hora ou no final a gente vai ter uma parte de perguntas e respostas, então eu vou responder no final. E por mais que vocês estejam vendo só você, né, ali no chat, no QA, tem outras pessoas no webinar também. Então pode ser que venha dúvidas de outras pessoas também. E esse webinar está sendo gravado, né? Então, caso você perca algum passo, alguma coisa, não se preocupe porque eu estou gravando ele, né? E ele vai estar disponível no nosso website dentro de alguns dias. Bom, então aí o que a gente vai cobrir, né, no webinar de hoje. Então a gente vai falar ali basicamente sobre receitas, gráficos de tendência e relatórios. Então na parte da receita a gente vai falar ali, né, como usar classes em uma receita. Na parte do gráfico, né, na parte da tendência ali, do trend, né, a gente vai ver como que a gente faz para adicionar tags em runtime, como que a gente salva configurações, customizando, personalizando as escalas e manipulação, né, externa aí do cursor. E na parte dos relatórios, a gente vai falar ali como que a gente usa o HTML em relatórios, como que a gente coloca horário no nome do relatório e armazena eles em uma pasta específica, e como a gente adiciona uma imagem de gráfico em um relatório HTML. E aí, no final, né, como eu comentei, a gente vai ter a parte ali de perguntas e respostas. Bom, então aqui a gente vai começar com as receitas, né, que a gente usa uma classe ali, uma receita para resgatar endereço ou qualquer que seja a aplicação da receita de vocês. Mas a questão aqui é usar uma classe, né, na criação de uma receita. Então a gente vai dar uma olhadinha aí nisso aí primeiro. Então eu vou vir aqui no Insoft. Então aqui no Insoft eu acabei de criar esse projeto, né? Então webinar Julho. Então vocês podem ver que ele está aqui em branco, né? Eu acabei de criar esse projeto. Então não tem nenhuma tela nem nada. E a primeira coisa que eu tenho que fazer então para poder trabalhar com as classes na receita é criar uma receita realmente, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em global, eu tenho aqui. Então eu posso clicar com o direito, inserir classe, e ele vai pedir um nome da minha classe. Então vamos supor que eu vou colocar aqui endereço, por exemplo, ou empresa, endereço empresa, por exemplo, né? Então aí um exemplo qualquer, vem aqui, coloco o nome. Então aqui é sempre bom a gente não colocar cedilha nem acento, né? Então só relembrar isso. Então inserir classe, endereço empresa, eu vou dar um OK. E aí aqui, em nome, eu tenho que definir os membros dessa classe, né? Então eu vou colocar lá, por exemplo, então aqui vai ser a minha empresa, o endereço dessa empresa, a cidade dessa empresa, o estado, CEP, por exemplo, e telefone. E aí, bom, todos esses tags aqui, eles vão receber aí o string, né? Então, eu vou mudar aqui o tipo deles para string. E a configuração da minha classe já está feita, né? Então, eu tenho uma classe que se chama endereço empresa.
e eu tenho aqui esses membros do tipo string. E aí, o que eu tenho que fazer então? Eu tenho que criar uma classe para relacionar com uma tag para relacionar com essa classe. Então, venho aqui em planilha de dados e eu posso criar a minha tag. Então, vamos supor que eu vou criar uma tag que se chama, por exemplo, fatura. E aí eu posso vir aqui e colocar no tipo. Então, nós temos aqui os 4 tipos originais aí do Insoft, né, que é booleano, inteira, real e string. Mas eu também tenho um aqui embaixo que é a classe que eu criei. E aí eu posso também colocar aqui, por exemplo, enviar para, né? Então, é só um exemplo mesmo, né, de tags e classes aí que a gente pode ter. E aí o legal de criar uma classe é que eu posso criar várias tags, né? E associar várias tags, né? Diferentes tags com a mesma classe. E aí a gente pode relacionar, né? Cada tag aí com os membros dessa classe. Então aqui eu tenho a minha tag fatura e enviar para, que são do tipo endereço, né? São do tipo classe. E a maneira que a gente acessa isso é nome da tag, ponto, o nome do membro que eu quero acessar aqui da minha classe. Então vamos supor aqui fatura, eu posso vir aqui só para mostrar para vocês, fatura, ponto, CEP. O que é o CEP? É o membro da classe que eu criei. Então aqui, ó, se a gente observar, eu tenho aqui o fatura CEP, né, uma tag válida aí no meu projeto. Bom, então a gente pode usar isso para preencher a nossa receita. Então, para criar a receita, eu tenho que vir aqui em tarefas, em receitas eu clico com o direito e inserir. E aqui eu tenho então a minha planilha, né, de receita. Então, esse webinar, né, ele é mais voltado aí para aplicações, né, como a gente usa, né, em casos reais aí, essas configurações do Soft. E se você tiver alguma dúvida com classe, com tags, com receitas, né, então a minha sugestão é que você vá no nosso website, que nós temos lá vídeos de treinamento, né, então para vocês darem uma olhada, caso vocês não estejam entendendo sobre o que eu estou falando. Então, é bem interessante vocês darem uma olhada nisso, né? Que o objetivo desse webinar é mais mostrar como que a gente pode usar isso, né, em casos reais aí. Bom, então aqui no nome da tag, eu vou fazer o quê? Eu vou configurar as minhas tags com os meus membros, né? Então, aqui como eu mostrei, nome da tag, ponto membro. Aqui para poder facilitar aí, eu tenho um arquivo com algumas configurações, só para a gente não perder. Aqui eu acabei colocando com o fatura, ele está com o C cedilha, né? Na verdade ele é com C ali. Então aqui é a mesma coisa. E agora se eu copiar aqui, então aqui eu tenho todas as minhas tags, né? Olha lá, fatura e enviar para, com os membros, empresa, endereço, cidade, estado, CEP, telefone. E aí, o que acontece aí basicamente com a receita, né? Nós estamos configurando as tags que vão criar um arquivo, né? Contendo as informações de cada tag. E aí a gente pode salvar esse arquivo, carregar as informações dentro desse arquivo. Então, se você não sabe como funciona a receita, né? Mais uma vez, dá uma olhadinha lá nos vídeos de treinamento. E aí aqui, em nome do arquivo, né, a gente precisa dar um nome para esse arquivo que a gente vai salvar. E aí, como eu quero alterar esse nome durante runtime, né, diferentes nomes de arquivos aí, de empresas, eu vou colocar aqui uma tag, então eu coloco entre chaves, e aí eu vou colocar, por exemplo, nome fatura, nome cliente, né, aí tanto faz o nome que você vai pôr. Então essa tag não existe, vou criar ela do tipo string e vou salvar isso daqui como receita 1, por exemplo, né? Ele está falando que agora ele está tudo certinho aí.
Bom, e agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar uma tela para poder trabalhar, né, com a receita, né, uma interface para a gente poder trabalhar com essa receita. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui os textos. Então, eu vou ter aqui o texto empresa, colocar algumas cerquilhas aqui. Vou colocar uma borda, simplesmente para identificar ali onde está o texto. Vou colocar aqui entrada habilitada para poder entrar com valor durante runtime. E aqui eu vou configurar, né, a minha tag. Então, no caso, isso daqui vai ser a minha tag fatura com um membro de empresa. E aí eu posso vir aqui, apertar o Ctrl e arrastar para copiar, né, esse texto. Então, aqui vai ser o endereço. Copiar novamente. Agora, para a cidade. Aqui também será a cidade. Estado. E aí eu tenho depois CEP. E por último eu tenho telefone. Então tudo isso que eu configurei aqui foi para a minha tag de fatura. Mas eu também posso ter isso, né, para a minha tag de enviar, né? Então eu posso vir aqui, ó, e vou substituir, né, fatura por enviar para. Vamos Ctrl C aqui. E vou substituindo aqui do lado direito. Então aqui eu tenho uma interface que eu posso trabalhar, né, com a minha classe. E aí eu tenho que criar um botão para poder salvar, né, essa configuração que eu vou fazer em um arquivo. Então eu vou vir aqui no meu botão, salvar receita, e no comando então aqui no comando eu vou pôr meu comando para salvar receita, né? Então tem a função aqui da receita. E aí eu vou pôr save receita 1. Fecho aspas, fecho parênteses. E aí, aqui na minha planilha, né, a gente tinha configurado o nome fatura, né, para a gente poder entrar com o nome do arquivo. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui e vou colocar essa tag aqui. E esse texto será o nome. Receita. Vou salvar essa tela aqui. Vou salvar ela como a tela main. Vou definir ela como inicial. E vou executar. Então aqui, como a gente pode ver, a gente pode entrar com os textos, né? Então vamos por aqui, empresa 1, endereço 1, cidade 1, estado 1, CEP 1, telefone 1 também.
E aqui vamos supor que seja a mesma informação. Então, empresa 1, endereço 1, cidade 1, estado 1, CEP 1 e telefone, e telefone 1, certo? E aqui no nome da receita, então ponho, por exemplo, que esse é o cadastro da empresa 1. E aí quando eu dou um salvar receita, o que acontece? Lá na pasta da minha aplicação, então vamos vir aqui, meu projeto ele foi criado aqui, webinar julho. E aí aqui, na pasta da minha aplicação, eu tenho esse arquivo ó, de empresa 1. Então lá na planilha da receita, né, quando a gente coloca aqui o nome do arquivo, ele vai salvar esse arquivo dentro da pasta da aplicação do seu projeto. Então aqui, se a gente observar, ó, eu tenho a empresa 1, no caso aqui, ele salvou como XML, né? Então, se a gente abrir, ó lá, ele tem aqui todas as informações, né, da minha receita. Para ele poder salvar como DAT. Deixa eu dar uma olhada se agora foi. Então, aqui ele salvou a empresa 1.dat. Agora sim. Então, é que por padrão estava Microsoft salva a receita. E se a gente observar, lá, ele pegou todas as informações, né, que estava dentro da tag e salvou dentro desse arquivo. Então, posso vir aqui, mudar para a empresa 2, aqui é a mesma coisa. E aqui o nome será empresa 2. Vou dar um salvar. Lá na pasta da minha aplicação, ó lá, apareceu um arquivo empresa 2. E aí, se eu mando abrir esse arquivo, ele está com a informação, né, que eu configurei agora de empresa 2. Mas e se eu quiser carregar uma receita? Então, para isso, a gente tem que criar um botão, né, que a gente carrega essa informação. Então, vou vir aqui, vou copiar o botão. Vou colocar aqui, ó, carregar receita. E no comando, eu vou utilizar aqui esse comandinho que eu criei. Então, o que eu estou fazendo nesse comando aqui? Então, eu abro essa função rdfileN, que ele me permite, né, buscar um diretório aí dentro do meu computador. E eu vou salvar essa informação dentro da tag temp. Então, essa tag temp vai retornar o local, né, mais o nome do arquivo que eu selecionei. E aí o que eu faço? Eu substituo, né, dou um replace do getAppPath, do caminho, e da extensão para ficar só com o nome da receita. Então, quando eu der um verificar, ele vai pedir para essa tag temp aqui, ela não existe, né, então eu vou criar. E essa tag status também, ela não existe. Então, essa tag status, né, ela está recebendo aqui, né, o retorno da função. Então, é interessante, às vezes, a gente ter aqui, né, sempre que a gente executa aí funções, né, etc., é importante a gente ter uma tag de status, né, para a gente saber se aquilo que a gente está executando está funcionando corretamente ou não. Então, aqui uma tag de status. Então, vamos salvar isso daqui e mandar executar. Então, agora, se a gente observar, né, a gente tem tudo configurado aqui para a empresa 2. Só que se eu vier aqui, ó, eu tenho a empresa 2 configurada no nome da receita. Se eu der um carregar, ele vai carregar as informações da empresa 2. Mas eu posso vir aqui, ó,
Então, carregar receita, ele abriu no diretório do GetAppPath, né, na parte da minha aplicação. Eu seleciono uma empresa aqui, uma receita. Então, no caso, eu vou selecionar vou dar um OK. Ele vai preencher aqui, ó, com o nome da receita que eu selecionei e vai carregar as informações dessa receita aí para a gente, né? Então, agora, se eu carregar a empresa 2, repare que ele vai mudar tudo aqui para 2. Então, empresa 2, olha lá, mudou para 2, por quê? Porque ele buscou a informação no arquivo e trouxe aqui para a gente. E o status aqui, né, status em 0, então significa que tudo ocorreu certo aí. Beleza? Bom, então agora a gente vai aqui para a parte da tendência. Então a gente tem algumas opções aí, que é adicionar tags durante runtime, salvando configurações, customizando escalas e manipulação externa do cursor. Então, eu vou comentar primeiramente aí como que a gente faz aí para salvar a configuração e customização das escalas para cada P. Então, primeiramente, vou inserir aqui uma tela. Então, essa daqui vai ser a minha tela trend. E vou inserir aqui um objeto de texto. Beleza. Bom, então, se a gente for seguir lá o slide, né, para a gente poder customizar aqui as escalas, né, personalizar as escalas, na verdade, o que eu estou querendo dizer é o quê? A gente vai poder mudar essas escalas aqui, ó, das penas em runtime. E aí, como que a gente faz isso? A gente vai vir dentro do trend aqui, e aqui em pontos, né, a gente vai ter que configurar essa escala mínima e escala máxima. Mas para isso, primeiramente, eu vou criar umas tags aí para a gente poder trabalhar com o trend. Então, eu vou vir aqui em global e vou adicionar aqui algumas tags. Então, eu vou criar uma que se chama simulacal 100. Então, é a simulação do seno, por exemplo, simulacal cos e simulacal rand. Vai obter aí um valor aleatório. E vou criar elas aqui do tipo real. Então, criei 3 tags aqui simplesmente para poder obter o valor delas aí no trend, né? Aí, rapidamente, eu vou criar uma agenda aqui para fazer a simulação desses valores. E aí, caso você não saiba como funciona a agenda, né? Eu sugiro que você dê uma olhada nos vídeos de treinamento que nós temos. Mas aqui, basicamente, a gente configura o tipo do evento. No caso do relógio, a gente configura aqui essa coluna hora. E aí, ele vai executar, né, nesse tempo que a gente configurou. Então, eu coloquei ali no caso 00, 2.00, 2.00.1. Significa que a cada 100 milissegundos ele vai estar executando essa linha, né? A frequência com que ele executa essa linha. E aí aqui eu criei uma simulação para cada um, que eu vou colocar aqui simplesmente, opa, está dando um nome inválido. Aqui, peraí. Faltando abrir e fechar parênteses aqui. Ué. Eu tinha testado antes, estava funcionando. Vamos ver o que pode ser. Então, eu vou criar esse código aqui na mão. Vamos ver. Pi. Fecha parênteses. Então, vamos ver. Então, vamos colocar aqui. Eu tenho o seno. Ele aceita. Ele não está aceitando essa função sim.
ela é uma função interna. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vou abrir o help. A gente tem essa função que é o seno. Só que ele não está aceitando dentro da minha agenda. Por algum motivo. Então aqui, sim. Aí fecha parênteses. Deixa eu colocar um valor aqui dentro. Ele está dando um nome inválido. Vou colocar second, por exemplo, e aí ele está aceitando. Por algum motivo ele não está aceitando a função de seno dentro da agenda. Então aqui, pessoal, só para vocês entenderem, né? Essa versão que eu tenho aqui, ela é uma versão que a gente fala que ela é meio que de desenvolvimento, né? Então, conforme a gente vai desenvolvendo novas features, a gente também vai testando. E aí, o que acontece é que pode ser que, às vezes, durante o desenvolvimento de alguma feature, ela acabe ocasionando erro, né? Isso é esperado, isso é normal. Então, ele não está aceitando aqui a minha tag de seno. Mas eu vou colocar aqui para simular, então, com a minha tag de second mesmo. Então, não tem problema, é simplesmente para a gente ver a simulação. Aí não está aceitando. Na verdade eu comi bola, né? Então estou configurando dentro do campo tag, ó. Então tag é o campo que vai receber o valor, né? Então aqui, agora sim, é porque o tag geralmente ele é um campo menorzinho e o expressão é um campo maior. Aí o tag estava um campo maior, eu já fui direto. Então foi falta de atenção minha. Então aqui, simulação cos e o simulacal rand. Então essas três tags vão receber valores da expressão aqui. Então agora é capaz que ele aceite o que eu configurei aqui. Vamos ver. Agora sim, ele aceitou, né? Então está tudo certo. E esse daqui vai receber um random. Então aqui simplesmente eu coloquei para simular o seno pela tag interna analog value dividido por 10 vezes π mais 1 vezes 50. Aqui é o cosseno. E aqui é uma função que gera um número aleatório entre 0 e 1 e eu estou multiplicando por 100. Então o que eu vou fazer? Vou configurar essas três tags aqui dentro do meu trend. Então eu vou vir aqui e no tag campo eu vou configurar essas minhas três penas aí. Então uma vai ser preta, a outra vermelha e a outra azul. E na escala mínima e escala máxima, que é o que eu quero alterar, eu vou fazer o quê? Eu vou configurar tags aqui. Então eu vou por aqui, ó, escala mi. Esse daqui vai ser o 1. Então essa tag não existe, eu vou criar o tipo inteira com o vetor 3. E aqui vai ser o escala max, também com vetor 1. E aqui, né, vai ser 3. Então eu vou copiar isso daqui, essa vai ser a linha 1, linha 2, linha 3. Vou alterar aqui para 2 e aqui para 3. Então, se eu alterar o valor dessas tags, eu vou poder alterar a escala dessa pena, né, em específico. Então, 1 para o seno, 2 para o cosseno e 3 para o rand. Então, eu vou vir aqui, vou dar um OK, configurei as minhas penas. E agora eu preciso ter uma interface para poder controlar isso. Então, para poder selecionar qual pena que eu vou querer, eu vou usar um botão de opção. Então, aqui vai ser, né, pena 1. E a tag eu vou colocar aqui, ó, uma tag que se chama pena selecionada. Essa tag ela não existe, então eu vou criar ela do tipo inteira. E aí essa tag, o que acontece? Ó? Depois que eu configurar aqui,
eu tenho aqui, ó, esse valor verdadeiro. Então, o que é esse valor verdadeiro? Esse valor verdadeiro é o valor que a tag vai receber quando eu clicar nesse objeto. Então, quando eu clicar aqui, a minha tag pena selecionada vai ter o valor de 1. Aqui ela terá o valor de 2 e aqui ela terá o valor de 3. Então, conforme eu clico, eu seleciono uma pena aí. Então, aqui é só colocar um retângulo para poder deixar destacado. Beleza. Então, aqui, posso diminuir aqui. E aí eu tenho aqui ter uma opção para alterar as escalas, né? Então, o que eu vou fazer isso? Eu vou usar um slider. Então, aqui eu vou utilizar um símbolo nosso. Então, símbolos de sistema. Vir aqui em slider. Selecionar um slider qualquer, por exemplo, esse. E aqui, ó, eu vou fazer o quê? Eu vou alterar a minha tag de escala mínima, né? Só que ao invés de eu colocar um vetor fixo, eu vou colocar minha tag de pena selecionada. Então, o que vai acontecer? Eu vou selecionar uma pena aqui, ó, né, através dessa interface, e o valor que essa pena selecionada tiver vai ser o valor que ele vai jogar dentro do vetor dessa tag. Então, ali o valor para o mínimo e aqui o valor para o máximo. Então, vou salvar isso, fechar aqui. Aqui eu vou adicionar um botão para poder ir para a tela main. O comando aqui vai ser de abrir tela. E na tela main eu vou colocar um botão para abrir a tela trend. Vou salvar tudo isso aí e mandar executar. Bom, então aqui a gente tem o nosso valor simulando aí, né? E aí o que acontece? Dependendo do que a gente selecionar aqui, ó, a gente vai dar um valor para a nossa tag de pena. Então, pena 1, pena 2 e pena 3. E aí, conforme eu clico aqui, ó, então pena 1 eu vou alterar a escala da pena 1. Então, observem que aqui, ó, conforme eu vou mudando o valor, eu vou alterando a escala, ó lá, daquela tag que eu estou mexendo, tá vendo? Então, isso aqui para pena 1. Se eu seleciono aqui, ó, eu estou mudando a pena 2. E se eu seleciono aqui, eu mudo a escala aí, né, da pena 3. Então, é bem interessante essa interface, né, quando a gente tem várias penas dentro do trend e a gente quer alterar o valor da escala, né? Então, se é algo que muda constantemente, a gente pode vir aqui nessa interface e altera a escala de visualização ali do nosso objeto, né? Bom, e aí a gente tem a opção para salvar, né, a configuração do trend durante o runtime. Então a gente pode personalizar, né, durante o runtime a exibição. Então, como eu comentei, a gente pode alterar as escalas. Eu posso remover uma pena, ficar só com duas. Eu posso mudar aqui, ó, posso mudar a duração do trend. Então, eu posso fazer várias configurações aí, né, durante o runtime. E eu posso salvar essas informações dentro de um arquivo e carregar essas informações. Então, como que a gente faz, né, tudo isso daí? Então, se a gente for lá no nosso objeto, a gente vai ver que ele tem aqui, né, essa opção de avançado. Então, aqui no avançado, ele tem essas configurações de execução. Então, ele tem ali o disparo para salvar, para carregar e o nome do arquivo. E ele também tem aqui salvar automaticamente, né? Então, eu não quero, então eu vou tirar ali. E aí eu vou pôr aqui, por exemplo, então, algumas tags. Salvar disparo, né?
Então, do tipo booleana, carregar disparo, do tipo booleana também. E o nome, então aqui ele tem que ter um nome, né? Então, por exemplo, nome config, e aí eu vou colocar entre chaves, por quê? Porque eu quero isso uma tag, então eu altero o nome dessa tag e altero o nome do arquivo. Ponto, eu tenho que colocar aqui stmp, que é a extensão padrão aí do arquivo, né? Então isso aqui como vai receber o nome do tipo string. E aí simplesmente eu venho aqui, ó. Então como ele é um trigger, né? Eu tenho que dar simplesmente um toggle ali naquela tag. Então eu venho aqui, ó, tag toggle do meu carregar disparo. Opa, na verdade salvar, né? Disparo. Aqui vai ser o carregar. E aí eu tenho que ter um objeto de texto para o nome. E vai ser o nome config. Então, sempre que eu clicar no botão salvar, eu vou alterar o valor da tag. E aí, assim que eu altero o valor da tag, né, ele chama o salvar, o disparo de salvar. E a mesma coisa vale para o carregar e vai ser baseado no nome que eu configurei aqui. Então, vou vir aqui, vou salvar e vou executar isso daqui. Então, aqui, ó, um nome, então vou colocar, por exemplo, padrão. Então, esse vai ser a minha exibição padrão. E eu vou dar um salvar. Então, quando eu der um salvar, se eu ver aqui, ó, dentro da minha pasta web, eu vou ter esse arquivo aqui, ó, de stmp, que tem as informações, né? Ele salva tudo que está configurado no trend. E aí, eu tenho a mesma coisa aqui, né, para carregar. Então, vamos supor que eu vou retirar essa pena aqui, vou retirar essa outra, e vou salvar aqui como pena 1. Opa. Então, aqui eu vou dar um salvar, e aí se eu for lá na pasta da aplicação, eu tenho aqui o pena 1. E aí eu posso fazer o quê? Posso fazer várias configurações desse tipo. E aí basta configurar um nome aqui. Então eu vou voltar para padrão e dou um carregar. Quando eu faço isso, o que ele vai fazer? Ele vai buscar as informações que eu tenho lá no padrão e trazer aqui para a gente, né, essa configuração. E aí o que a gente pode fazer? Aqui no carregar, a gente pode fazer um esquema parecido com o carregar da receita. A gente configura lá o RD-FileN para buscar os arquivos. Assim que eu seleciono, tiro a extensão, tiro o caminho, né? E configuro aqui só o nome. Mas o importante é vocês entenderem, né, que a gente tem essa opção de salvar ou carregar as informações do trend, né? Então a configuração do trend dentro de um arquivo e depois a gente pode carregar isso. Beleza? Bom, e aí se vocês observarem aqui, ó, conforme eu clico no trend, ele traz esse cursor aqui, né, que a gente chama, essa linha azul aí. E aí a gente consegue manipular esse cursor por tag, né? Então a gente consegue controlar onde ele está através de tags, de sliders e etc. Se eu der um duplo clique aqui, e eu for aqui em eixos, eu tenho essa opção de cursor. Então aqui eu tenho a posição e o valor de saída. Então posição é a posição que ele vai no frente, então ele vai de 0, né, aqui na esquerda, até 100 na direita. E valor de saída ele pega o valor do cursor, né. Então aqui eu vou colocar um posical, né, cursor. Por exemplo, essa tag não existe, vou criar ela do tipo inteira.
E aí eu posso adicionar um slider aqui, um slider qualquer. E aí, se eu colocar aqui o meu musical cursor, eu vou poder alterar, ó, a posição do meu cursor, né, em runtime lá. Então, eu posso fazer isso através de um slider, através de um texto. E aí, através de um texto não, né, através de uma tag, eu defino o local exato, né, de onde esse cursor estará. E eu posso obter o valor dele aqui, ó. Beleza? Mas e se eu quiser obter, né, o valor desse cursor aí em runtime, né? Lá no nosso slide a gente tinha manipulação externa do cursor. E se a gente quiser, né, obter o valor desse cursor para cada pena, dentro do trend aqui, ó, em pontos, a gente tem aqui opções e a gente tem o valor do cursor. E aí, se eu quiser, eu posso criar uma tag aí, por exemplo, então, cursor 1. Ok, ela vai ser do tipo real. Vem aqui, ó, cursor 2. E cursor 3. E aí eu posso depois vir aqui, né? Opa, aqui em texto. E posso obter o valor desse cursor aí. Então vem aqui, cursor 1, 2 e 3, né? Então aqui seria o cursor 2. E aqui seria o cursor 3. Então lá em opções a gente configura o valor do cursor. E aí a posição onde o cursor está, né? Ele vai trazer aqui para mim. Então eu tive aqui algumas perguntas referentes ao trend. Deixa eu dar uma olhada, como a gente está falando aqui sobre o trend, né? Para não perder o assunto e voltar depois. Então ele fala se você pode definir outra pasta para salvar as configurações. Então se você vir aqui no trend, né? Lá em avançado, aqui no nome do arquivo, se você não configurar nada, ele salva dentro da pasta web. Vamos dar uma olhadinha, que eu não tenho certeza agora, mas a gente pode olhar no trend. Vamos ver aqui. Trend Object. Vamos ver se a gente acha. Beleza. Na verdade, as propriedades, né? E aí dentro de avançado, a gente tem aqui o runtime file name, né? E será salvo, né, dentro da pasta web do seu projeto. Então você pode sim definir um arquivo qualquer, um caminho qualquer, né? E aí você salva dentro dessa pasta específica. Por exemplo, eu posso criar lá no C uma pasta chamada trend. Então, o que eu teria que fazer é vir aqui C, 2 pontos, né? Barra, 2 pontos, barra, e aí trend, barra, e o nome do meu arquivo. Então ele vai salvar, né, essa configuração de STMP dentro da pasta trend que está lá na minha pasta C com o nome do arquivo, né? Só lembrar que aqui, como é uma tag, ela tem que estar entre chaves. Beleza? E aí a outra dúvida que eu tinha é se
como você obtém a hora do cursor. Então, aqui em eixos, né, no cursor, você tem esse valor de saída, que eu falei, né, que você pode obter o valor do cursor. Na verdade, é o quê? É a data. Então, aqui, ó, data cursor. Ok, vou criar ela do tipo string. Dá um ok. Ok, novamente. E aqui, ó, se eu copiar isso para cá, então aqui eu vou colocar, né, data cursor e por data cursor. E se a gente manda salvar isso, então aonde eu tenho clicado aqui, né, selecionado com o meu cursor, eu vou conseguir obter, né, exatamente a data e hora de onde ele está configurado ali, né? E aí, se eu mexo aqui pelo slider ou clico no trend, eu consigo obter a data, né, exata de onde ele está configurado. Aí, né, depois, se vocês quiserem, vocês podem dar uma olhadinha no vídeo de trend, mas eu posso pausar aqui, selecionar exatamente, né, se eu tiver um histórico e tal, e obter esses valores aí. Beleza? E aí, a última coisa que a gente tinha aqui sobre o trend é como adicionar tags durante o runtime, né? Então, para isso, eu vou vir aqui, vou inserir um novo trend, para a gente trabalhar aí separado, né? Não confundir uma coisa com a outra. Bom, então aqui, esse passo aqui, ele é um pouquinho mais avançado, porque ele usa o conceito aí de tag indireta, né? Então, novamente, se você não entendeu direitinho o que eu estou falando, procura nos nossos vídeos para entender. Esse vídeo vai ser salvo, né? Então, você pode ir lá ver o vídeo de treinamento, entende como é que funciona o trend, as tags indiretas. Depois, volta para o webinar, né? E assiste novamente para entender aí. Mas, basicamente, a gente usa tags indiretas para poder selecionar diferentes tags que a gente quer mostrar no nosso trend. Então, aqui eu tinha 3 tags, né? Que são as tags lá de simulação sem, cosseno e rand. Então, o que eu vou fazer primeiramente? Vou vir aqui, ó, vou criar uma caixa de combinação. E aí, dentro dessa caixa de combinação, tags, ó. Então, aqui, fonte de dados, etiquetas estáticas. Então, você pode configurar as linhas que esse Dropbox vai mostrar. E aí, aqui eu tenho, então, o nome das minhas tags, certo? Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui no meu trend, ó. E aí, em pontos, eu tenho aqui esse campo, né? Tag campo. O que a gente faz aqui? A gente define uma tag que vai ter o seu valor exibido no trend. Só que vamos supor que eu quero ter um trend só, uma única pena, mas quero selecionar diferentes penas, né? Quero visualizar diferentes tags. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, primeiramente, uma tag que vai receber aqui, ó. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, selecionar pena, por exemplo. Ela vai ser do tipo string, por quê? Porque ela vai receber o nome das 3 tags que eu tenho. Então, aqui eu configurei o nome das tags. E aí, o que eu faço? Esse selecionar pena vai receber o nome. Então, eu criei ela aqui do tipo string, ó. Tá vendo? Ela é do tipo string. E aí, o que acontece com a tag indireta? Vou tentar demonstrar para vocês aqui no Database Spy. Então, vamos colocar lá o selecionar pena. E aí, se eu colocar aqui, ó, um texto qualquer, ela vai receber esse texto. Se eu colocar o nome de uma tag, por exemplo, o que vai acontecer? Eu posso usar a opção que nós temos no Microsoft de tag indireta. Então, eu venho aqui, ó, coloco arroba e o nome da minha tag, selecionar pena. Então, o que acontece, ó? Se a gente colocar simplesmente a minha tag, né, selecionar pena,
e ela recebeu o nome de outra tag, quando eu coloco arroba e essa minha tag, eu vou obter o valor dela. Então aqui, ó, eu tenho selecionar pena que está apontando para a tag second, e aí o arroba selecionar pena está mostrando para o valor dessa tag aqui de cima. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa minha tag selecionar pena, vou dar um Ctrl C, vou vir aqui no meu trend, pontos, e aqui, ó, eu vou colocar arroba e selecionar pena. Com isso, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que ao invés de ele mostrar o valor do selecionar pena, ele vai mostrar o valor do que está configurado dentro dessa minha tag. Então aqui, só para poder ficar mais fácil a visualização, eu vou colocar aqui, ó, selecionar pena. Então, que está entre chaves, eu estou mostrando o valor da tag, né? E aqui, ó, eu vou mostrar o arroba selecionar pena. Então, teoricamente, esse retângulo vai mostrar o nome da tag e esse outro retângulo vai mostrar o valor dessa mesma tag. Então, se eu mandar salvar aqui, o que acontece? Ó, eu estou no Dropbox selecionado com simulação Seno. Então, a minha tag está recebendo o nome simulação sem. E o arroba selecionar pena está recebendo o quê? O valor da minha tag simulação sem. E aí, conforme eu mudo aqui, ó, por exemplo, cosseno, o que vai acontecer? Eu estou apontando agora para a minha tag de cosseno lá. Então, eu posso, né, utilizar essa opção para visualizar, né, diferentes tags em runtime, né, utilizando apenas um único trend. Então, eu uso o que a gente chama aí de ponteiro, né, ou tag indireta. Então, a gente tem aí a tag e a gente usa o arroba essa tag para poder obter o valor e visualizar, né, diferentes valores aí no mesmo trend. Beleza? Então, acho que isso é o que eu queria cobrir sobre a tendência. Então, adicionar diferentes tags durante o runtime, né? Salvar as configurações, personalizar aí, customizar as escalas e manipulação externa de cursor. Beleza. E agora a parte de HTML a gente tem ali, né? Usando HTML, a parte de relatório, na verdade, né? Então, no relatório, sim, né? A gente vai usar aí os HTMLs. Como que a gente coloca horário no nome do relatório, como que a gente armazena relatórios em uma pasta específica e como a gente adiciona uma imagem de gráfico, né, em um relatório de HTML. Então, aqui no Indosoft, né, quando a gente tem uma planilha de relatório, essa parte aqui embaixo, ó, ela é de texto, né, você pode digitar o texto aí dentro. E o HTML, né, nada mais é do que texto, né? Então você vai configurar lá o seu HTML através de textos. E aí você pode configurar então HTML dentro do seu relatório, né? Então aqui no demo a gente tem um exemplo simples. Então aqui em tarefas, ó, a gente tem um exemplo de relatório em HTML, tá vendo? Ó, HTML simplesmente texto. A gente vem aqui e configura ele dentro do relatório. Mas eu queria mostrar para vocês esse exemplo de aplicação. Então, aqui no relatório, ó, eu tenho um HTML configurado aqui, né? Então, você pode simplesmente configurar seu HTML e mandar gerar isso daí. Então, aqui, ó, a gente pode, né, então, usar o HTML em relatórios. E aí aqui também ele fala que a gente pode adicionar uma imagem de gráfico, né, do nosso trend no relatório. Então, se a gente observar aqui, deixa eu só procurar a linha exata.
Deixa eu ir na pasta dessa aplicação. Vai ficar mais fácil. Output. Ctrl F aqui. Tá. Então tá aqui, ó. Então nesse relatório, o que acontece, né? No HTML, a gente tem lá uma opção de colocar uma imagem, né? Então é um dos parâmetros que a gente tem quando a gente configura o HTML. E aí no HTML eu estou mandando ele procurar aqui por uma imagem que se chama trendoutput.jpg. O que é esse trend output? Se eu for nas minhas telas aqui, ó, eu tenho um trend configurado. Se eu vier aqui em avançado, ó, eu tenho essa opção de exportar o trend em forma de imagem. Então aqui eu tenho um disparo, simplesmente uma tag que eu altero o valor para dar o disparo de salvar. E o nome do arquivo. Então eu estou salvando dentro da pasta da minha aplicação com o nome de trendoutput.jpg. Então quando eu clico nesse botão para dar um disparo no trend, o que eu faço? Lá na pasta da minha aplicação, eu gero um trend output, uma imagem do trend aqui, ó. E aí o que eu estou fazendo? Depois, lá no meu relatório, eu venho, chamo o meu relatório, salvo ele, e eu falo para ele carregar a imagem do trend. Então, o que acontece aqui, ó? Se eu mandar executar, então aqui é um exemplo de aplicação que a gente tem. Então, step 1, selecionar o customer, né, o cliente. Então, vou selecionar, por exemplo, esse Hey Fields aqui. Então, trouxe as configurações aqui, né, só um exemplo. Aqui, ó, eu tenho o meu trend, tá vendo? Variando. E aí, quando eu dou um export, eu vou fazer o quê? Eu vou salvar esse trend dentro da imagem, ó. Então, vim aqui, export o trend. Se eu for lá na minha pasta, olha lá, o trend é exatamente como eu salvei. Aí eu venho aqui, ó, e dou um print report. Quando eu dou um print report, eu estou apontando para o arquivo do trend que eu salvei, né? E se eu mandar abrir esse arquivo, então foi o Hey Day e ele tem o dia de hoje. Lá ele vai abrir o relatório, né, com as informações. E aí dentro desse relatório, eu tenho lá o trend, né? Então eu posso fazer o quê? Eu posso criar um arquivo em HTML e eu posso colocar, né, uma imagem de trend dentro desse relatório. Beleza? E aí o que a gente tem aqui mais de relatório é como que a gente coloca horário no nome do relatório, né? Vocês viram aqui quando eu dou um Open Report, ele tem aqui a data, né? Então essa é uma configuração e como a gente salva em uma pasta específica. Então no relatório, a gente tem aqui o nome desse relatório. E aí o que a gente faz? A gente tem tags internas vindo sorte, que se chamam dia, mês, ano, né? Então, quando a gente vai criar um relatório, a gente pode vir aqui, ó. Então, eu vou criar lá o meu relatório, seria lá nome, relatório. Então, essa vai ser minha tag. Aí eu venho aqui, eu posso concatenar de diferentes maneiras, né? Fecho aqui essa tag, aí eu coloco underline, year, month, day. E aí o que o InSoft faz? Tudo que eu tenho configurado entre chaves, o InSoft vai pegar o valor daquela tag, né? Quando eu mandar gerar o relatório. Então, ele vai substituir year, month, day pelo valor do ano, do mês e do dia. Então, ali ele ia salvar com o nome do meu relatório, por exemplo, relatório, underline 2016 0701. Então, ele ia salvar, né, com a tag lá, com o nome de tag específico. E aqui o que acontece? Esse arquivo de saída, ele salva dentro da pasta da aplicação por padrão. Relatórios, /2016, /julho. Então, o caminho que eu coloco aqui, né, é a pasta
em específico que eu vou estar salvando este relatório. Beleza? Isso funciona para o relatório, funciona lá para o trend que a gente viu, ele funciona aqui para receita também, então se eu quiser salvar as receitas numa pasta específica, também posso definir aqui, né? E, bom, para essas configurações aí. Beleza? Então, acredito que era isso que eu queria mostrar para vocês. Aqui acabei esquecendo de pôr o slide de perguntas e respostas, mas se vocês tiverem alguma pergunta ou resposta e quiserem colocar aí, eu vou dar uma lida nas perguntas de vocês. Essas duas aqui eu já respondi. Bom, aqui tem uma pergunta se terá download para fazer depois. Sim, o vídeo, eu acredito que até no máximo, como hoje é sexta, né? Então, no máximo quarta-feira, terça-feira ele já vai estar no nosso website. Então, se você chegou um pouquinho atrasado ou perdeu alguma configuração que eu fiz, né? Ele vai estar no nosso website. Então, você vai poder assistir ele novamente, sem problema nenhum. E o slide também vai estar lá disponível para vocês, né? Isso, ela vai estar disponível sem problema nenhum. Vamos ver. A função para carregar a receita, né? Tá? Aqui o pessoal deu uma dica, né? Que eu estava escrevendo lá na tag na hora de configurar a agenda aqui, né? Mas aí depois eu vi que eu estava no campo errado. E a função para carregar, né? A receita, na verdade, ela está aqui no meio. Então aqui o vídeo vai estar disponível depois para vocês, né? Mas a função que eu utilizei é essa. Então depois, com mais calma, o vídeo vai estar disponível para vocês vão poder pausar, configurar aqui direitinho, né? Mas eu posso ver se eu posso deixar no slide isso, que o slide também vai ficar disponível, né? E aí vocês conseguem copiar dele, etc. Beleza, pessoal? Então aqui a funçãozinha que eu usei, bem simples. Mas eu fiz um vídeo, né, específico de receita. E aí, nesse vídeo específico, tem uma configuração parecida, então é legal vocês darem uma olhada lá também. Beleza? Bom, acredito que seja só isso das dúvidas do pessoal. Bom, aqui para entrar em contato com o Indusoft, então você tem aqui o nosso e-mail. No Brasil, o e-mail para informações de licenças, treinamentos, etc. info@indusoft.com.br. E o suporte é em português, suporte@indusoft.com, mas pode mandar dúvidas em português também. No nosso site, www.indusoft.com.br, nós temos um chat, e aí você pode entrar em contato com o suporte através desse chat também. E também temos o telefone, né, que é o 11 DDD 32939139. Espero que tenham achado o vídeo informativo e tenham um bom dia.